Capítulo 1. A Floresta dos Desejos. A floresta, um lugar de maravilha e mistério, onde o vento sussurra segredos através das folhas. Mas na cidade de Vale das Sombras a floresta era coisa de pesadelo, um lugar a ser evitado. Aí era conhecida como a Floresta dos Desejos, e as lendas diziam que podia realizar os desejos de quem ousava entrar em seu abraço sombrio. Porém, havia um aviso: cuidado com o que deseja, pois você pode receber. Maria, uma jovem corajosa da cidade, escutava estes contos com incredulidade. Como poderiam desejos virar realidade? Decidiu que iria descobrir. Fez o seu caminho até a floresta, o coração batendo com nervoso e excitação. O ar estava frio e a atmosfera era densa, como se carregasse um peso antigo. Os sons da floresta a recebem, o chilrear distante dos pássaros, o som estridente de insetos, e abaixo de tudo isso, um sussurro quase inaudível. Realize um desejo, ecoou para Maria enquanto ela caminhava mais para dentro. Sentiu-se duramente atacada pelo som hipnotizante. Não podia discernir suas origens. Sentiu que a floresta inteira estava murmurando a promessa diretamente para ela. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Maria. O cheiro de terra úmida e folhas apodrecendo preenchia o ar. Maria murmurou seu desejo para a floresta, sentindo uma sensação estranha e empolgante. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de terror inesperada a dominou. A floresta pareceu se fechar sobre ela. As árvores pareciam inclinar-se para perto, como se estivessem ouvindo. O sussurro agora era um rugido, a voz da floresta a consumia. Seu desejo foi ouvido, sussurrou a floresta. E assim, naquela noite, um pacto foi feito. Um desejo concedido, mas a que custo? Maria estava prestes a descobrir que algumas lendas são muito reais e terrivelmente mortais. Capítulo 2. Na vitrola da selva. Apesar do terror insinuante, algo me puxava para a floresta novamente. Tudo estava aceso, meu coração bombeando com fúria, a respiração ofegante. Mas algo no grito da floresta chamava por mim. Eu tinha que voltar. Durante o dia, essa selva parecia um paraíso, um santuário verde sob o sol brilhante. Mas à noite, se transformava em uma tétrica morada para coisas imensuráveis. Nem Anton, o velho lenhador, ousava pisar nesses bosques depois do anoitecer. Há algo errado com aquele lugar, ele tinha me avisado. E ele estava certo. Não eram apenas as sombras que assustavam, é claro. Também eram as vozes. Vozes que vinham de lugar nenhum, que preenchiam o silêncio com sussurros apavorantes. A floresta falava, e no fundo do meu ser, eu sabia que não estava falando apenas para mim. Eu recitei o mantra uma vez mais, minha oração para os deuses da floresta. Em troca do seu desejo, uma parte de sua verdadeira alma você deve dar. Era insano, mas a partir das lendas locais acontecia na floresta, naquela mesma floresta. Nada poderia me preparar para o que veio a seguir. Uma canção, ensurdecedora e melódica começou a tocar, aumentando a frequência conforme ela penetrava em meus ouvidos. Como uma sinfonia da selva feita de gritos partidos e risadas distorcidas. Era torturante, mas mesmo assim, eu permaneci firme. A floresta parecia viva, pulsando com uma energia antiga e poderosa. As árvores pareciam dobrar e inclinar-se, formando uma espiral que girava diretamente para o céu estrelado. A voz se tornou mais forte, uma presença quase física. E então, através do canto assustador, eu ouvi. A voz pedia um sacrifício. Mas não um sacrifício de carne e sangue, como nas antigas lendas. A voz pedia algo muito mais pessoal, algo tão íntimo e verdadeiro que seria como tirar uma parte do meu espírito. Eu recuei, recuando aterrorizado. Então era isso que a floresta queria? Minha terrível verdade em troca do meu desejo mais profundo? Mas mesmo assim, descobri que não podia resistir a fazer o que a voz pedia. Eu entrei. Eu me ofereci. E a floresta, em toda a sua sinistra glória, aceitou. Continuará. Parte 3. Sangue e sombras. Aqui estava Túlio, parado na borda do abismo verde, onde os sussurros das árvores pareciam sussurrar os segredos mais sombrios da humanidade. Ele olhou para o rio de desejos, suas águas negras como a noite sem estrelas, e sentiu medo. Não um medo comum, mas aquele que penetra na alma, congelando o sangue nas veias e sufocando os pensamentos. O menino de rosto sujo e olhos vazios tinha desejado encontrar sua mãe. E a floresta, na sua sabedoria cruel, deu-lhe o que queria. Só que ela não estava viva. O que restava dela estava encostado no tronco de uma árvore, duro como pedra, o olhar parado na escuridão. Túlio se ajoelhou, os joelhos afundando na lama morna. Ele tocou a face da mãe, sentindo a pele fria e seca sob seus dedos. Ele chorou, mas a floresta não falou. Ela observava silenciosa, à medida que a dor rasgava o peito de Túlio. A floresta escureceu, as sombras crescendo em torno dele.
Ele podia ouvir o murmúrio dos fantasmas escondidos entre as folhas, rindo de sua dor. Ele gritou, um grito que fez os pássaros voarem e as folhas tremerem, mas ninguém veio. Sozinho, Túlio estava. Sozinho e abandonado. A floresta riu. Sua voz era como o sussurro do vento, como o gotejar da chuva. Ela celebrou, regozijando-se na dor que ela tinha infligido. E ela queria mais. Mais dor, mais lágrimas, mais desejos. Túlio olhou para a floresta, seus olhos vazios refletindo a escuridão ao seu redor. Ele recuou, sentindo-se afundar ainda mais na lama. Ele entendia agora. A floresta não tinha intenção de conceder desejos. Ela tinha fome. Fome de miséria humana. E enquanto Túlio se afastava, o grito de dor ainda pendendo em seu peito, a floresta continuava a rir, porque ela sabia. Sabia que outros veriam, atraídos pela promessa de desejos concedidos. E ela estaria esperando. Sempre esperando. Então, meus amigos, tenham cuidado com os desejos que vocês fazem. Eles podem se tornar mais verdadeiros do que vocês jamais poderiam imaginar. Parte 4. O coração da floresta. As vozes continuavam a zumbir mais perto agora, na periferia da minha mente. Elas pareciam sussurrar segredos, palavras tortuosas que faziam o cabelo na nuca se levantar. Com uma resolução quieta, reuni todas as minhas forças para continuar avançando, respirando fundo o odor musgoso da floresta, sentindo o chão fofo e úmido sob os meus pés. A cada passo que dava, sentia-me mais triste e ao mesmo tempo mais forte. Cada som do crepitar de folhas mortas sob meus pés parecia um eco dos meus pensamentos mais sombrios. O aspecto denso e sombrio da floresta tornou-se mais intenso. De repente, lá no coração da floresta vi a árvore. Era mais antiga do que as outras, com um tronco espesso e mais alto, suas folhas, negras como a noite. Seus galhos se estendiam como longos braços tortos, cobertos de trepadeiras. Aproximei-me lentamente, sentindo um frio descer pela espinha. Meus olhos foram parcialmente cegados pelas lágrimas. Com um suspiro, coloquei suavemente a mão no bagunçado tronco. Nesse momento, as vozes ficaram mais fortes, gritando, gemendo, suplicando. Cada desejo já feito a essa árvore ecoava dolorosamente nos meus ouvidos. Em um ritmo crescente de pavor, desejei, pedi à árvore que me trouxesse o alívio da dor. Me ajude. A resposta veio em uma voz sussurrada que penetrou meu ser e encheu a floresta. Seu pedido será atendido. Mas a um custo. O terror se apoderou de mim. Eu sabia o que vinha a seguir, mas também sabia que não podia mais voltar. Capítulo 5. A escuridão. A brisa noturna soprou, e as folhas balançaram, um som majestoso e assustador ao mesmo tempo. Naquela floresta, a escuridão reinava, e a cada passo de Ana, o silêncio do desconhecido gritava. Ela começou a questionar-se. Por que vim aqui? Por que fiz aquele desejo? Mas já era tarde demais, seu desejo estava feito, e agora precisava enfrentar os terrores que floresta mantinha. Ruídos estranhos, uivos longínquos ecoavam através dos troncos. Ana sentia o medo como um incêndio, ardendo dentro dela, fazendo seu sangue correr quente e rápido. Perto dela, um sussurro. Ela virou, mas encontrou apenas a escuridão. Palavras, frases quase inaudíveis. Elas estão vindo. Elas receberão o que você desejou. A voz era fria, vinda da profundidade da floresta. Elas eram as sombras que Ana começou a ver. Sombras que tinham forma, que pareciam mais reais quanto mais ela as observava. Eram homens e mulheres, vestidos de séculos passados, seus rostos torcidos em máscaras de terror. Eles caminharam em direção a Ana, suas vozes soando como cacos de vidro. O desejo que ela tinha feito estava se realizando, mas de um modo que a aterrorizava. Ela quis correr, mas estava paralisada. Não foi isso que pedi. Ela gritou, mas as sombras apenas se aproximaram mais. Ana sabia a verdade agora. O preço do seu desejo era sua sanidade. A floresta cobraria o seu preço. Enquanto as sombras se aproximavam, Ana fechou os olhos e sussurrou uma oração. Ela desejava desfazer seu desejo. Mas era tarde demais, a floresta já tinha atendido. A última coisa que Ana sentiu foram as mãos frias das sombras tocando seu rosto. Então a escuridão consumiu tudo ao redor. No fim, Ana percebeu que a voz da floresta sempre cumpria seus desejos, mas nunca da maneira esperada. Parte 6. A floresta estava mergulhada numa escuridão absoluta. Silêncio. Então, um arrepio sinistro percorreu a espinha de Maria. Ela tropeçou em algo no chão, e quando se abaixou para ver, encontrou um antigo vaso de barro. Esperança brotou, mas morreu rapidamente. Ela não queria mais fazer desejos. Não há essa floresta macabra. Mas que possibilidade tinha ela? Estou presa, pensou, neste labirinto de árvores sombrias e sussurros escondidos. Não vejo saída. Maria suspirou fundo.
Agora seu próprio desejo, o mesmo que a colocará nesta situação terrível, parecia uma maldição. Subitamente um ruído estranho ecoou à distância. Um lamento doloroso, seguido por um som de rasgo, como papel sendo cortado. Esperança e medo se misturaram no peito de Maria. Ela apertou o vaso sombrio nas mãos, sussurrando baixinho: "Quero voltar para casa." Sua voz soou pequena na vastidão da floresta. Houve um rugido de vento e a floresta veio à vida. As copas das árvores dançavam selvagemente, e Maria foi arrastada à força por uma corrente invisível. Suas costas golpearam algo duro. Seus olhos se abriram em choque. Lá estava sua casa. Estava de volta? Mas a porta se abriu com um estrondo, revelando um interior escuro e aparentemente vazio. Os sussurros nos cantos se intensificaram, os dedos das árvores apontando o caminho. Maria sabia que não precisava entrar. Mas então que escolha ela tinha? Ela deu o primeiro passo. A velha porta rangeu enquanto se fechava lentamente por trás. E aí, tudo ficou silencioso novamente.